levar conhecimento, levar instrução, primeiro, para as empresas que utilizam os componentes nas suas luminárias, ou seja, empresas que fabricam luminárias, para que esses profissionais possam ter mais conhecimento e também nos ajude a divulgar esse material. Eu acho que eu acredito muito que educar o mercado é muito importante, é um passo muito importante para a gente, para que nós possamos melhorar a qualidade dos produtos que estão presentes no mercado, né? Então, acho que esse é um ponto bem principal. E também aquelas empresas que fornecem componentes e serviços para os fabricantes de luminária. Eu acho que esse manual também é bem útil, e aí eu faço o convite também para vocês para trabalharmos juntos nessa próxima revisão, para que a gente possa deixar o manual ainda melhor, ainda mais completo, com informações relevantes para todos os profissionais aí da indústria da iluminação. E o objetivo do nosso webinar é realmente apresentar esse manual de boas práticas. A nossa ideia não é entrar no detalhe do texto, né, do que está escrito ali, não é esse o nosso objetivo. A gente quer apresentar o conteúdo para vocês, para que quem ainda não baixou o manual, para quem ainda não leu, para que façam isso, que estudem o conteúdo com um pouco mais de calma e depois também nos ajudem divulgando dentro da empresa de vocês aí para todas as pessoas principalmente da área técnica, né? É isso. Dalmolin, se quiser iniciar, fique à Ok, vontade. pessoal. Então vamos lá. Só reforçando o que o Caio falou, né? A ideia não é a gente dar uma aula de perfil ou de DPS ou de placa de circuito impresso, mas é a gente falar por que que esses itens entraram nesse manual de boas práticas e qual que é a ideia para que ele esteja aí, né? Com que intuito que ele foi colocado ali. Então, vamos começar agora pelos perfis, né? Perfis estudados, né? Eles servem para quê? Basicamente, eles vão dar sustentação mecânica para a placa, né? Se você tem uma placa de LED sozinha, ela não é rígida. Então, a hora que você coloca isso dentro de um perfil, você consegue trabalhar com esse perfil, transformar isso numa lâmpada, e aí você vai usar. Então, ele dá resistência mecânica, ele dá vedação, que ele consegue impedir a entrada de água, né? E com isso ele aumenta a vida útil do produto, né? Agora, que material que a gente faz isso, né? Os materiais mais usados, né? O que estão mencionados aí é o PMMA e o PC. PC é o policarbonato e o PMMA é o nosso famoso acrílico, né? Os dois têm características às vezes parecidas, né? É importante dizer que os dois têm aditivos já que previnem, por exemplo, o ataque de UV e a degradação por UV e tudo mais, né? Já são naturalmente aditivados. Mas eles têm uma boa resistência mecânica, eles têm uma boa resistência à temperatura, né? Consegue aí até próximo dos 100 graus, né? E dão sustentação mecânica para o produto, porque eles são rígidos, né? E você consegue ter isso em literalmente centenas de formatos. Você tem redondo, quadrado, triangular, você tem ele, esse aqui, por exemplo, é um de canto, não sei se dá para ver aqui, ele está aqui a 90 graus, né? Então, são exemplos que tem, eles podem ser transparentes, isso aqui é um meia-lua, tá vendo? Ele pode ser transparente, ele pode ser leitoso, como esse aqui, né? Então, primeira coisa a se levar em consideração,
escolha do material, policarbonato ou acrílico, né? PMMA. Né? Depois, design do perfil, né? Tem muito fabricante já que tem os perfis prontos, né? Já existem bastante fornecedores ali que já tem uma gama muito grande de perfis que você pode usar um pronto, ou se você quiser deixar o seu produto customizado, dar uma cara da sua empresa para ele, você pode desenvolver um perfil próprio, seu, né? A hora que você for fazer isso, você tem que pensar em algumas coisas. Por exemplo, geometria, né? Uma geometria que maximize a eficiência luminosa, que não faça a luz espalhar e desaparecer, né? Que minimize perdas, isso tem a ver com a espessura dele também. Se você colocar um material muito espesso, ele vai reter mais luz, vai iluminar menos, vai estar menos efetivo o teu produto, né? Você tem que pensar na espessura da parede, né? Isso é fundamental. É um material resistente, mas se você coloca, me perdi aqui, se você coloca uma parede muito grossa, ele vai tirar muita luz do seu produto. Se você coloca uma parede muito fina, ele vai ficar muito frágil, né? Então você tem que estudar isso. Normalmente o cara que vai fazer o ferramental disso, ele já tem experiência com esse tipo de produto, ele pode te ajudar com isso, né? Uma outra coisa que é interessante, que é importante levar em consideração, eu não consigo colocar num perfil desse daqui qualquer potência de módulo. Potências menores, que tem um menor aquecimento, eu consigo guardar aqui dentro sem nenhum problema. Eu consigo vedar isso com silicone, deixar isso vedado contra a entrada de água e pó. Mas eu não posso colocar uma potência muito grande ali dentro, porque senão o calor também vai ficar concentrado, vai diminuir a vida útil, isso pode deformar, isso pode torná-lo opaco, isso vai ser um problema. Então tem que se estudar direitinho quanto de potência eu posso colocar ali dentro para que a temperatura não suba muito. Né? Isso tem a ver com a proteção dos LEDs também. Se o LED trabalha muito alto, a vida útil dele vai diminuir. O manual também fala em colocar, fazer prototipagem, né? Fazer prototipagem usando impressora 3D, fazer testes óticos, fazer testes mecânicos, são cuidados que você tem que ter caso você queira ter o seu perfil, desenvolver um perfil, né? E o fabricante do ferramental vai poder te ajudar com isso, né? E, enfim, aí é importante também fazer simulações de extrusão disso para você avaliar pressão de extrusão, temperatura versus o resultado final. Se você colocar uma temperatura muito baixa, você vai precisar de uma pressão maior. A tendência é que o perfil ele fique mais leitoso. Se você coloca uma temperatura alta demais, você vai ter problemas também. Então, isso é algo que tem que ser estudado por quem vai desenvolver esse ferramental para você, né? Aí, no desenvolvimento do ferramental também, tem os materiais, aço específico para molde, você escolher bem tanto o projetista do ferramental, quanto quem vai injetar esse material para você. Né? Você pode ter a melhor ferramenta do mundo, se você tiver uma empresa que vai injetar isso para você, não fizer um processo direito, não tiver um processo controlado, você vai ter problemas. Né? E definir muito bem os parâmetros do processo, qualidade da matéria-prima fundamental, né? Isso faz toda a diferença. O índice de transmissão de luz desses materiais, tanto do policarbonato quanto do PMMA, estão em torno de 88% a 92%. Dependendo da qualidade do material, se você usar um material inferior, eles podem cair isso muito baixo a ponto de atrapalhar a performance do seu produto. Você vai ter menos luz do que você precisa
pro teu produto, né? Então, pontos fundamentais aí, qualidade da ferramenta, qualidade da matéria-prima, parâmetros muito bem desenvolvidos, muito bem ajustados, né? E aí a questão de ambiental, sustentabilidade, né? Esse material é muito reciclável, você consegue reciclar, você procurar fazer um processo de extrusão com eficiência energética, né? E também sempre em conformidade com as regulações que tem com relação a esse tipo de processo, né? Somente reforçando, eu não consigo colocar qualquer tipo de produto, de módulo aqui dentro desses perfis. Eu preciso avaliar muito bem antes e procurar, antes de ter a minha ferramenta própria, eventualmente esse perfil que eu quero já existe e eu posso simplesmente comprá-lo, facilita muito a vida de todo mundo, né? Então, e qual a vantagem de usar isso? Eu tenho um produto estável, seguro, firme, que eu posso prender, que eu posso fixar ele de diversas formas diferentes, né? E que ele pode ser resistente à penetração de água. Então, para você fazer aplicações, por exemplo, na área de refrigeração, em que você vai lavar, você vai jogar água, balcão frigorífico, balcão de exposição, você vai usar água, jogar água com mangueira, com VAP, isso atende muito bem, né? Então, é importante isso, só que sempre dentro de determinados parâmetros. Você não pode esquecer desse detalhe. Ok? Então, acho que esse é o ponto principal, aí, os pontos principais com relação a perfis. Eu vou passar a palavra agora para o Caio. Você, né, Caio? Próximo. E o Norbert que ia ajudar a É gente o aí com a Norbert. parte de O Norbert, dissipadores. exatamente. Isso. Dissipadores. Ótimo. Bem a minha Você quer área. que, você quer que eu deixe aqui, Norbert, os Pode tópicos? deixar na sua tela mesmo. Ok. Muito obrigado. Então, a minha área é gestão térmica. Sou especialista dessa área e fiquei com os 2 tópicos que se encaixam com isso. Que coincidência, não? Mas eu quero começar só com uma citação recorrente aí em muitas publicações, principalmente nos Estados Unidos, que menciona o seguinte: a gestão térmica é uma questão fundamental em sistemas de iluminação LED, pois os principais parâmetros do sistema, como fluxo luminoso, qualidade de luz e vida útil, dependem diretamente dessa gestão térmica. Ou seja, a gente tem que pensar, aquela máxima, pensar primeiro no calor, que é o subproduto da produção de luz. Se a gente deixar para pensar no calor só no final do nosso projeto, a gente vai ter um problemão para resolver e vai ser bem mais complicado, bem mais demorado. Então, pego esse gancho para puxar a gente para o tópico de dissipadores de calor. Então, a partir de uma certa potência, você não pode utilizar ali só um perfil plástico. Muitas vezes você tem uma carga térmica muito grande e você vai precisar de uma superfície dissipativa, que vai basicamente pegar esse calor e entregar ao ar ambiente, ou seja, remover rapidamente de dentro ali do LED, porque senão vai diminuir vida útil, fluxo luminoso, qualidade da luz, temperatura de cor da luz que está sendo emitida. Então, qual que é a função do dissipador de calor? A principal função é aumentar a área de contato para entregar esse calor para o ar ambiente. E também funciona como estrutura mecânica. Então, muitas vezes você tem uma carcaça de uma luminária, onde você coloca o driver, você vai fazer a fixação do DPS ali dentro, você vai ter a lente, o sistema óptico. Então, tem essa função mecânica também. Geralmente, quando a gente está falando de potências mais altas, a gente tem que trabalhar com materiais que tenham elevada condutividade térmica, para ter essa velocidade de remoção do calor. Um material muito utilizado aí, por exemplo, é o alumínio 6063, que tem uma condutividade de algo em torno de 200 watts metro Kelvin, mantendo uma boa relação ali entre o peso do material. Se a gente pudesse usar cobre para fazer dissipadores de calor, seria ótimo, porque a condutividade vai lá para 400, o dobro de um alumínio muitas vezes. Mas o cobre é um material muito caro, muito pesado.
Então, a gente sempre tem que estar balanceando ali o custo-benefício do material que a gente está entregando. E quando a gente vai dimensionar um novo dissipador de calor, a gente já tem que pensar ali em todo o sistema, como que vai ser produzido esse dissipador de calor. Vai ser um dissipador de calor extrudado, por exemplo, vai ser injetado sobre alta pressão, vai ser fundido. Cada um desses tem os seus benefícios, mas tem ali também os pontos mais difíceis de lidar. Então, se o dissipador é fundido em areia verde, em coquilha, ele vai ter uma rugosidade maior, então ele vai precisar de um trabalho ali para fazer uma planicidade na área onde vai receber ali o circuito impresso. Se é injetado sobre alta pressão, realmente a gente tem que trabalhar com uma liga adequada para isso, uma liga que não vai ter baixa densidade, ficar cheio de bolha de ar ali dentro, trabalhar com os parâmetros de qual que é a espessura de parede, ângulo de entrada e saída do ferramental, já traz algumas complicações também, que o ferramental daí já fica mais caro, então a gente já tem que levar isso tudo em consideração desde o início do projeto. E para isso, um tópico que é muito importante é fazer um bom design, fazer um bom projeto do meu dissipador de calor. E uma ferramenta muito boa para isso é a simulação computacional. Então, eu posso simular no ambiente virtual qual que vai ser a performance térmica do meu dissipador de calor. Ver se realmente ele vai aguentar a carga térmica que ele precisa dissipar. E de forma rápida, muitas vezes mais rápido e mais barato do que se fazer prototipagem. Vai depender, claro, de caso a caso, mas é importante a gente ter em mente disso, e já vai entrar também na próxima revisão desse manual, alguns tópicos relacionados a gêmeos digitais, como fazer essas simulações, quais são os parâmetros importantes para a gente estar atento, e até novas ferramentas que estão chegando aí. Inteligência artificial, por exemplo. Então, um algoritmo de otimização topológica de dissipadores de calor, para você desenvolver um dissipador de calor específico para o seu projeto, que não tenha excesso de alumínio, que torna o dissipador caro, ou que não tenha falta de alumínio. Então, isso é muito importante, porque vira e mexe a gente escuta, né? Quantos aqui também já devem ter escutado isso? Que já viram uma luminária que falha, não por falta de LEDs, mas por falta de um dissipador bem dimensionado, né? Então, geralmente, quando a luminária tem problemas térmicos, é culpa do dissipador que está mal dimensionado. Não só disso, mas é o principal causador do superaquecimento ali dos LEDs. Então, um dissipador bem projetado resulta em uma eficiência térmica e uma durabilidade maior para a minha luminária, para o meu módulo óptico. E a gente tem que pensar como uma luminária, não como sendo vários componentes isolados, mas sim um sistema que tem que interagir. Então, um sistema como um todo. Então, a gente não pode olhar só para partes isoladas dela, mas sim uma visão global. Não vou entrar em mais detalhes aprofundados. Também, na próxima revisão, vai ter mais substância dentro desse tópico de dissipadores de calor, mas já vou passar para o meu segundo tópico, que é a parte de interfaces térmicas. Então, se puder descer ali para mim, para a parte de interfaces térmicas. Ótimo. Interface térmica, o que é isso? Para que serve esse material? Então, uma vez que você tem um circuito impresso e você coloca em contato com o dissipador de calor, você quer que esse calor saia do seu circuito impresso, da sua PCB, e entre no dissipador de calor para ser levado para o ar ambiente, certo? Mas sempre no meio vai ter uma resistência térmica de contato, vai ter ar preso ali no meio. Então, o ar que está entre o circuito e o dissipador de calor é um isolante térmico, péssimo em conduzir calor, e ele sempre vai estar presente ali. O ar tem uma condutividade térmica de 0,03 watts metro Kelvin, ou seja, isolante térmico, vai dificultar a vida do calor na passagem. Então, a interface térmica serve para ser inserida exatamente nesse meio, para eliminar o ar e preencher a rugosidade, como vocês estão vendo ali na imagem. Então, qualquer material que tenha uma condutividade maior do que o ar já vai ajudar a minha luminária a performar melhor. Mas não dá para se basear nisso, não daria para a gente colocar a pasta de dente ali entre a PCB. Ótimo, ia funcionar um pouquinho por algumas horas até ela ressecar e aumentar a resistência térmica de contato e a luminária queimar.
o calor não está saindo mais. Pastas térmicas de baixa qualidade, é o mesmo princípio. Tem um material sólido de condução térmica, tem um material líquido, que depois de alguns ciclos térmicos resseca e só fica uma areia ali para trás. Se sair um material líquido, entrou ar, resistência térmica aumenta e o calor não consegue mais sair na minha PCB. Queima a luminária. Tem muito problema disso aí quando o pessoal utiliza pastas térmicas não adequadas. Porque o pessoal sempre pensa naquilo. Pasta térmica é utilizada em computador, mas as de computador são bem caras. Então, vou pegar uma mais baratinha, mas essa baratinha vai ressecar, porque ela foi feita para trabalhar em outro tipo de componente, não em luminárias LEDs. Você não vai ficar querendo desmontar a sua luminária, descer ela lá no poste para reaplicar a pasta térmica. Então, daí por isso que entram outras interfaces térmicas. Por exemplo, interfaces fílmicas. São materiais fílmicos que são colocados ali no meio, e quando eles são comprimidos, preenche ali esse vão que tem ar, e elas vão durar muito mais do que a vida útil da luminária. Tem interface térmica aí que depois de 1000 anos vai estar igualzinha, vai estar brilhante, vai estar perfeita. Mas por que então a gente tem tantos materiais? Você já tem uma interface térmica que é ótima e perfeita. A gente tem vários tipos de materiais, muita de grafite, dupla face termocondutiva, almofadinha elastomérica. É porque cada interface térmica vai se adequar melhor ao seu projeto. Igual eu mencionei na parte do dissipador. Tem um dissipador fundido, super rugoso, não dá para pegar um material super duro que ele não vai se conformar bem. Então tem que pegar um material molinho. Ah, eu tenho uma luminária de baixa potência, não tenho uma carga tão grande, eu quero colar ela no meu perfil plástico ou no meu perfil de alumínio. Dá para utilizar uma dupla face termocondutiva, não precisa necessariamente de uma cola, sim, só uma dupla face. Colei, está ali, está fixa. Ah, estou trabalhando com luminária de alta potência, muita carga térmica que precisa ser dissipada. Ótimo, tem um material que conduz rapidamente esse calor e espalha também esse calor para os lados. Então, por isso que a gente tem vários materiais e cada um deles tem a sua importância para projetos específicos. E como é a melhor forma de validar qual que é o melhor material? Testando ou simulando. Então, ou você simula quais materiais você vai utilizar na sua luminária como um todo, inclusive interface térmica, ou se não, na prática, você coloca o material e mede qual que é a temperatura no seu LED. Porque interface térmica não faz milagre. Se o dissipador que eu acabei de mencionar estiver mal dimensionado, não vai ser a interface térmica que vai salvar o seu projeto. Agora, se o dissipador estiver bem dimensionado, você tem que dimensionar bem o material que vai fazer a transferência para ele do calor. Então, aí sim, dá para você montar lá várias interfaces diferentes e medir na prática, no LED, qual que desses materiais vai deixar o meu LED com a menor temperatura possível. E esse é o objetivo no final das contas, diminuir a temperatura do LED para o LED brilhar por muitos anos. Com isso, encerro também essa minha apresentação sucinta e depois, se vocês tiverem perguntas, podem entrar em contato, podem mandar mensagem que eu vou ficar feliz em responder. Obrigado, Norbert. Damolin, vou pedir permissão aqui para sequestrar o compartilhamento da tela, assim eu consigo navegar mais fácil aqui, tá? Fica à vontade, cara. A tela é toda sua. Já está aparecendo para vocês aí, né? Sim. Beleza, deixa eu ver se eu consigo. Tá certo. Bom, então, nós temos aqui agora o tópico sobre dispositivos de proteção de surto, DPS, né? Principalmente aplicados em luminárias de iluminação pública. Então, o DPS ele tem um papel essencial na proteção do sistema da luminária, do driver, mais o módulo de LED. Ele Caio, protege... Olá? desculpa interromper, só queria fazer um comentário. É o Américo da Litofuse que está falando. Depois que você terminar, se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer uma muito breve, muito rapidamente, um adendo sobre os dispositivos de proteção de surto, tá bom? Obrigado. Desculpe, Caio. Tá bom, tranquilo. Obrigado. A minha sugestão é a gente deixar para o final, aí a gente deve ter um tempinho aí de troca de perguntas e respostas Beleza, e beleza. comentários também, Tá ótimo. tá? Fechado. Obrigado, obrigado. Aí a gente consegue seguir
com os outros tópicos também. Tá bom, fechado, obrigado. Bom, então, aqui nós temos alguns parâmetros, algumas especificações que devem ser observadas no DPS, no momento da especificação, da seleção do DPS. Nós temos aqui alguns parâmetros de tensão nominal, tensão de operação do DPS, nível de proteção de tensão, depois, com relação à capacidade de absorção de energia, a corrente de surto e também a capacidade de dissipação de energia. Algumas tecnologias de DPS, quais são as suas principais vantagens. Também temos aqui as normas que regulam a indústria de dispositivos de proteção de surto. Como o Américo já mencionou, vai ser bem importante ter a ajuda dele, a contribuição dele para a gente complementar ainda mais esse material, ter mais detalhes sobre dispositivos de proteção, até outros colegas de outras empresas também que puderem contribuir. Na próxima revisão a gente consegue deixar esse material ainda melhor, falando sobre os dispositivos de proteção de surto. Em seguida, nós temos a parte de elementos ópticos para as luminárias. Então, a parte de elemento óptico, as lentes das luminárias, elas exercem um papel muito importante na distribuição de luz da luminária. Então, aqui nós temos alguns conceitos, alguns parâmetros que são utilizados na especificação das lentes. Aqui, por exemplo, quando a gente fala de eficiência óptica, ou também tem um outro termo que a gente utiliza bastante, que é o Light Output Ratio, que é o percentual da quantidade de luz produzida pela fonte luminosa que é extraída dessa luminária, né? Então, ela está diretamente relacionada com a eficiência luminosa dessa luminária. Mas a gente gosta de falar bastante também que a eficiência óptica ela é diferente da eficácia na aplicação. Então, além de observar essa eficiência óptica em percentual de um elemento óptico, é muito importante visualizar, analisar a distribuição dessa luz, como esse elemento óptico está distribuindo a luz, se realmente o alvo que precisa ser iluminado, ele está sendo iluminado de forma correta, se a luz não está sendo direcionada para um local errado. Então, às vezes eu posso ter uma eficiência óptica em percentual alta, mas a luz está sendo direcionada para o local errado. Então, é muito importante ter esse tipo de avaliação através do resultado fotométrico desse elemento óptico. E o resultado fotométrico ele precisa sempre ser avaliado do conjunto da lente mais o LED que eu pretendo usar na minha luminária. Então, muitas vezes existem arquivos de simulação, né, disponibilizados pelas empresas, pelos fabricantes de lente, que é uma simulação daquela lente com um tipo de LED, mas quando eu mudo o LED, se não é aquele tipo de LED que eu pretendo usar na minha luminária, se tem um LS diferente, por exemplo, o resultado óptico, o resultado fotométrico vai ser diferente. Então, é muito importante ter essa avaliação da fotometria, da distribuição fotométrica, e essa simulação pode ser feita através de modelos computacionais disponibilizados pelos próprios fabricantes de lentes. E aí, através desses modelos computacionais, eu consigo simular e visualizar como está sendo a minha distribuição fotométrica, como está sendo o resultado na minha aplicação. Um pouco mais abaixo aqui a gente tem uma explicação sobre o ângulo de abertura de lentes. Tem um link aqui que direciona para um artigo que explica de forma um pouco mais detalhada os fáscios de abertura, também voltados para a iluminação de spot, né, para spotlight.
Temos aqui também uma breve explicação de um tipo de aplicação onde a eficiência ótica em percentual ela é menos relevante e a intensidade de pico que é dada em candela por lúmen é mais relevante até do que a eficiência em percentual. Então, dependendo do tipo de aplicação, eu preciso analisar outros parâmetros, e não somente o percentual, ou não somente o lumen por watt. Os tipos de materiais que podem ser utilizados nos diferentes tipos de lente, qual é o benefício de cada um desses materiais. Uma tabela comparativa aqui entre esses diferentes tipos. Uma explicação também sobre os materiais utilizados em refletores e um ponto bem importante também, que são os fatores térmicos que precisam ser observados. Primeiro porque a lente influencia no desempenho térmico da luminária, e o desempenho térmico da luminária também influencia a durabilidade e a performance da lente. Então, é algo que também precisa ser observado em conjunto com módulo de LED, com um dissipador também, como o Norbert vinha explicando. Próximo, Dalmolin, quer assumir de volta aí? Dalmolin, você me ouve? Sim, já estou pegando aqui Joia. e vamos lá. Módulo de LED, né? Isso aqui a gente tem assunto para fazer um curso aí de uns 6 meses, mais ou menos, mas vamos tentar resumir os pontos principais, né? Então, o que eu preciso abordar na hora que eu vou começar, eu vou pensar no projeto de um módulo de LED. Então, eu já sei quanto que eu vou precisar de luz. A partir do momento que eu sei quanto que eu vou precisar de luz, eu vou começar a seleção pelo meu LED, né, que é o principal componente ali de um módulo. Que LED que eu vou usar? Qual que é a tensão e qual que é a corrente que eu vou utilizar? Qual que é a potência dissipada? Qual que é a eficiência luminosa dele? Quantos lumen-watt eu vou ter nesse LED para dar aquela luz que eu preciso, né? Tem muitas aplicações hoje que requerem uma eficácia elétrica, um lumen-watt muito alto, porque isso significa você emitir mais luz gastando menos energia, né? Então, isso é muito interessante. Depois, eu preciso ter também fluxo luminoso, quanto que eu vou precisar de luz, temperatura de cor correlacionada, ou temperatura de cor, quantos Kelvin eu vou ter nesse módulo, índice de reprodução de cor, né? O famoso CRI, Color Rendering Index. Eu vou usar isso numa vitrine de uma loja de carros, de uma loja de roupas, eu vou precisar de um CRI alto. Eu vou usar isso em iluminação pública, o CRI não é tão importante. E, enfim, tenho que avaliar isso. Como é que eu vou fazer a distribuição? Como é que vai ser a distribuição espacial de luz desse LED, né? Vou precisar usar lente? Não vou usar lente? Tenho que usar um difusor? Não preciso usar um difusor? Qual que é a minha... Quão consistente eu preciso que essa luz seja? Eu quero dizer o seguinte, se eu for usar um módulozinho de um LED para fazer iluminação, talvez isso não seja tão importante. Agora, se eu for usar um módulo que ele tenha 30 LEDs ali, ou mais, se um LED for diferente do outro, eu vou ter um resultado diferente da minha luz. Então, essa consistência de cor acaba ficando muito importante, né? Então, LED,
né? Além dessas características. Resistência térmica, temperatura máxima de junção, isso tem a ver com a dissipação de calor, né? Característica mecânica e dimensional, eu posso usar um LED maior, eu posso usar um LED COB grandão, eu tenho que usar um LED menorzinho porque eu tenho pouco espaço, né? Dimensão, footprint, o espaço que eu tenho para soldar o LED. Confiabilidade do LED, vida útil dele, né? L70, L90. Como que eu vou definir isso? O que eu preciso para aquele meu projeto, né? Testes de confiabilidade, os LM80, TM21, quanto tempo é a vida útil estimada do meu LED, né? Então, para isso tudo, você precisa se atentar e avaliar de acordo com a aplicação que você vai ter para o seu módulo, né? Uma vez definido o LED, aí você já tem a potência que você vai usar e tudo mais, que placa você vai montar esse LED, né? Você pode ter, basicamente, o que tem hoje no mercado, você tem uma placa com corrente constante, ou seja, você tem uma corrente muito bem definida, bastante precisa, circulando nos seus LEDs, e a tensão elétrica ela é ajustada de acordo com a quantidade de LEDs que você tem. É um ajuste bastante fino e é o que se usa hoje na maioria das aplicações, né? Pública, comercial, industrial. Por quê? Porque isso garante uma qualidade de luz muito boa, e garante uma durabilidade muito boa também, né? Só que para isso você precisa ter um driver que te forneça essa corrente num range muito pequeno, para que essa luz seja consistente e de qualidade, né? Por outro lado, eu posso ter um acionamento com tensão constante, né? Acionamento com tensão constante é usado normalmente em aplicações mais simples, mais baratas, por exemplo, fita de LED, né? Que você tem lá 12 ou 24 volts, a tensão é a mesma e a corrente varia com a quantidade de LEDs que você tem. Então, isso é comum em fita, porque você pode cortar ali em determinados pontos sem que o sistema deixe de funcionar. A tensão continua sendo a mesma, a corrente vai diminuir, mas o sistema, o driver que vai entregar essa tensão, ele ajusta isso, tá? Então, são situações diferentes, aplicações diferentes, né? Normalmente, quando você usa tensão constante, você tem que colocar uns resistores ali, até para proteção do LED, para não ter correntes muito grandes no LED, danificá-lo. Então, são duas vertentes ali, o tipo de alimentação que você vai ter no seu módulo de LED. Uma vez que você definiu o que você quer, ainda tem mais um, né? Tem o DOB, que é o Direct On Board, o Driver On Board, né? Ele junta um pouco de cada um, que é o quê? Você tem um circuito elétrico para os LEDs, e esses LEDs eles são alimentados por um outro circuito que está dentro da placa também e que vai transformar a corrente, a tensão da rede elétrica, 110 ou 220, numa tensão e corrente utilizável pelos LEDs que estão aqui. Então, vantagem disso, você liga isso direto na rede elétrica. Isso aqui já elimina o driver, né? Isso é bom? Pode ser bom para sistemas mais simples, mas ele tem algumas considerações. Você tem problemas de isolamento elétrico, você pode ter problema de interferência, você pode ter problema de flickering. Se você não tiver um circuito muito bem desenhado, você vai ter aquele efeito estrobo, e você vai ter uma vida útil do teu sistema muito menor. Então, isso pode ser utilizado, pode ser uma vantagem, porque elimina o driver externo, mas ele tem que ser usado com critério, né? Tem que ser muito bem estudado antes de você
tomar decisão, né? Aí, com relação, ainda no LED, né, ou no módulo, o que eu posso ter? Eu posso ter um branco estático, static white, que é um branco único, que eu tenho lá uma temperatura de cor definida no LED, eu tenho um índice de reprodução de cor também definido no LED, eu uso isso e acabou, né? Isso é o que se usa na grande maioria. Agora, eu posso ter algumas outras opções, por exemplo, tunable white, que eu vou pegar essa luz, eu tenho LEDs com temperaturas de cores mais frias, temperaturas de cores mais quentes, e eu consigo caminhar entre essas duas. Então, eu consigo fazer efeitos diferentes com essa iluminação, né? Isso é interessante, por exemplo, em auditórios, em salas de aula, em escritórios, onde você consegue, dependendo do momento, você consegue chamar atenção ou você consegue ter um ambiente mais relaxante, né? Isso é um negócio bem interessante. Coisa importante também nisso, né? O ciclo circadiano. Acompanha o ciclo circadiano da gente e ajuda a induzir sono e coisas interessantes também. Outra coisa, colorido, né? Colorido eu tenho o RG e o B, o Red, Green, Blue. Eu posso fazer isso com LEDs, um LED de cada cor, ou eu tenho LEDs que tem 3 núcleos, um verde, um vermelho e um azul. E aí eu tenho que ter um sistema de controle para fazer, controlar individualmente cada uma dessas 3 cores para que eu tenha toda uma gama de cores. Isso aí é muito usado em iluminação para arquitetura, iluminação cênica, iluminação decorativa, né? E isso traz a necessidade de você ter um sistema de controle para isso. A partir do RGB, eu posso ter um RGBW, né? Que é o quê? Esse módulo RGB que eu vou acrescentar um LED branco, ou às vezes no próprio LED eu tenho, ao invés de 3, 4 canais, né? Para que isso? Para que eu tenha um branco mais vibrante, né? Você consegue ter o branco com R, G e o B, mas se você tiver um LED branco específico ali, você vai ter um branco mais vibrante, que vai chamar mais atenção, tá? Indo um pouco além, o RGBWW, além do colorido dos 3, eu tenho o tunable white no mesmo circuito, ou seja, o branco quente e o branco frio, que eu consigo ajustar ali para aumentar a gama do que eu posso fazer ali. Então, esse é uma outra possibilidade, né? Uma outra coisa que tem bastante interessante, muita gente está usando isso agora, que é o Dim to Warm, né? O que é o Dim to Warm? É um módulo de LED que ele tem uma determinada temperatura de cor. À medida que eu vou diminuindo a intensidade, ele vai ficando mais quente, ele vai puxando mais para o amarelo, né? Isso tem a ver com ciclo circadiano também. Isso está sendo muito usado em hotéis, em residências e sala de aula. Enfim, algo que está começando a chamar a atenção do pessoal que faz design de módulos de LED, né? E, usando um último exemplo aí, o âmbar, que ele está sendo usado agora, existe uma norma específica para isso, né? Para iluminação pública, em áreas próximo à costa, né? Ao mar, ou também próximo em áreas de mananciais, para proteger a fauna, né? Para que não haja uma influência da luz muito fria no comportamento dos animais, dos peixes, das aves, enfim, né? Então, isso é uma tendência, tem legislação para isso também na área de iluminação pública, tá? Ok. Aí, voltando lá para os mercados de utilização. Pública, comercial, residencial, industrial, decorativa, cênica, entretenimento, arquitetural, enfim, cada um desses ele vai usar algumas dessas situações que a gente já passou. É interessante olhar as características de cada uma
para saber exatamente o que eu vou fazer, até onde eu vou chegar com esse módulo, né? Tem um outro item aqui que a gente não falou antes, que é a iluminação automotiva, que além de tudo que foi falado, ele tem que ter uma resistência muito grande, por exemplo, a vibrações e variações de temperatura, né? Você está andando ali com o teu carro no sol a 40 graus de temperatura, numa estrada de terra, tudo balançando, de repente cai uma chuva, o que estava 40 vai para 20 e o módulo de LED do teu farol tem que estar firme e forte ali. Então, ele tem características que são específicas para esse mercado automotivo, né? Algumas aplicações especiais aqui, né? Infravermelho, por exemplo, que é usada muito em câmeras de visão noturna, esses radares que tem nas estradas, nas ruas ali, usa muito isso também. Algumas terapias na área médica, dispositivos eletrônicos, né, fibra ótica, às vezes usa isso também. E um outro campo ali que é a iluminação para horticultura, né? Para desenvolvimento para você fazer o crescimento de plantas em ambientes fechados, em fazendas verticais, agricultura em ambiente controlado em geral, que é algo muito interessante que está crescendo bastante no Brasil hoje, né? Então, para cada uma dessas situações, eu tenho que ter um módulo de LED que atenda a determinadas características. Por isso que é importante conhecer o LED que você está usando, os componentes, não só o LED, os componentes que você vai usar e as características da onde aquele módulo vai ser utilizado, né? Aqui a questão de LED, né? Você usar LEDs que você tenha uma reputação conhecida, que ele esteja dentro das normas que você vai precisar usar para aquele seu módulo, né? Que tenha suporte técnico local, de preferência, que tenha garantia e que o teu fornecedor consiga te fornecer amostras, né? Para você fazer os testes iniciais e tudo mais, né? Por que que isso foi colocado? Porque tem muita gente que vai sempre pelo mais barato, mais barato, mais barato, e às vezes esse barato sai caro, né? Agora, ok, você definiu, fez o projeto, desenhou, tá tudo certo. Como é que nós vamos montar esses módulos, né? Então, você tem basicamente aí um equipamento que faz a aplicação da pasta de solda em cima da sua placa. Você tem uma placa de circuito impresso, que você vai nos pontos onde os LEDs vão ser soldados, você aplica uma pasta de solda. Essa aplicação é feita por serigrafia. Depois você tem uma máquina que a gente chama de pick and place, que ela pega os LEDs e os demais componentes também e coloca em cima da placa que você já tem a pasta nas posições corretas. E depois disso você tem um forno em que isso vai ser aquecido, essa pasta vai ser aquecida até o ponto de fusão. No momento que ela funde, ela faz efetivamente a solda, e aí você tem já um circuito pronto, funcional. Muitas vezes é interessante você ter também, dependendo da quantidade de componentes que você tem, você fazer uma inspeção ótica ali, né? Porque às vezes você não percebe, tinha um resistor ali, que o resistor, no momento da solda, ele ficou posicionado de forma errada, e tem aqui, por exemplo, né? E ele acaba não trabalhando como deveria, não tendo a função que ele deveria ter. E nem sempre você enxerga isso muito fácil. Então, é importante, dependendo da criticidade do circuito, você ter uma inspeção ótica no final, que ele vai comparar a imagem do circuito que você disse para ele que era bom, ele vai comparar com os circuitos que estão passando aí, vai dizer se está ok ou não, né? E aí depois você tem inspeção visual, você tem os detalhes todos, até o teste final, em que você já vai testá-lo nas condições de uso, na corrente, na tensão que ele vai ser usado, para ter certeza de que está tudo ok, tudo dentro daquilo que foi projetado, né? Com isso você consegue garantir uma qualidade
e ter um módulo de LED confiável, que vai fazer com que o teu cliente lembre de você, ou talvez esqueça, né? Se começar a dar problema, ele sempre vai lembrar de você. Mas o importante é que ele ponha lá e não tenha mais que te chamar, ele só vai te chamar de novo para a próxima compra. Ok? Agora, só dando continuidade, né? Placa de circuito impresso, né? Essas placas de circuito impresso que a gente usa para montar esses módulos, né? Que materiais que eu tenho, né? Por que que eu escolho um material ou outro, né? Normalmente, para módulos que tenham potência mais baixa, né? Eu uso placas de composite, que é basicamente uma resina com papel e um tecido de fibra numa das faces, né? Ele dá uma boa resistência mecânica, ele não é um condutor térmico muito bom, mas para potências baixas que normalmente você tem nesse tipo de produto, ele funciona muito bem, ele tem um custo-benefício bastante interessante, né? Se você tem muitos componentes além dos LEDs, ou se você tem uma necessidade de ter, por exemplo, dupla face, uma placa dupla face, você vai usar fibra de vidro, que é o famoso FR4. Né? Aqui você tem, aqui não dá para ver, mas você tem uns furinhos aqui que ligam uma face na outra. Enfim, FR4, ela tem uma estabilidade térmica e mecânica muito boa também. É uma resistência maior, você consegue fazer ela metalizada, os furos metalizados, mas no LED não necessariamente você precisa ter, depende muito da tua situação, né? O que é mais usado ali para potências maiores são placas em alumínio, né? São placas em alumínio, por quê? Porque o alumínio, como já foi dito antes, é um belo condutor de calor, ele dá uma resistência mecânica muito boa, e tem um custo-benefício bastante interessante, né? Então, a grande maioria das aplicações de potência, se não todas, né? Desde sistemas pequenos até coisas grandes, como isso aqui, ó, isso aqui é uma placa única, é tudo feito em alumínio para que ela dê uma boa dissipação de calor. O principal motivo de se usar alumínio é este, né? Também, dependendo da situação, você tem o copperclad, ou seja, laminados todinhos em cobre, né? Que são produtos muito mais caros, mas eles têm uma eficiência na troca de calor muito grande, né? Então, enquanto com alumínio você tem aí 2, 3 watts por metro quadrado Kelvin, o cobre dá 8 para cima, né? É mais caro, é mais caro, é mais pesado, mas tem situações que só ele vai conseguir dar uma performance de acordo necessária para aquilo que você precisa. Então, esse é um outro ponto que tem que ser avaliado muito bem, né? Aqui, a cartilha fala também em circuitos flexíveis, né? O Flex Rigid, que são aplicações bem mais específicas que dá para ter, são coisas que precisa cuidar muito bem, principalmente da dissipação de calor. Você colocar um LED num circuito flexível, você tem que cuidar muito bem da dissipação para que você não carregue muito na temperatura do LED, né? Então, precisa avaliar muito bem potência e quantidade de LEDs que você vai ter e temperatura de funcionamento disso, tá? Só para mencionar. E aí os acabamentos de superfície, né? O que mais se tem hoje em dia é o OSP. Quando se fala em LED, né? Normalmente o OSP é o mais usado, que é esse cara aqui, que é o quê? Uma proteção orgânica em cima do cobre, que protege o cobre contra oxidação. O cobre é um material que oxida muito fácil. Protege o cobre e é facilmente removido. Passou de uma certa temperatura, ele desaparece e você consegue soldar muito bem o teu LED. Só que, às vezes,
dependendo da situação, ele não funciona muito bem. Se você tem processo de solda antes, ele evapora muito fácil. Aí você vai usar, por exemplo, o Hot Air Leveling, o Hot Air LED Free, ou mesmo Enig, que é com acabamento em ouro, né? Ou prata, que na área de LED são usados muito pouco, mas que podem ter a sua aplicação dependendo da necessidade, tá? Com relação à espessura da camada de cobre, né? A espessura do cobre vai depender basicamente da quantidade de corrente que você vai passar nas trilhas, né? Quanto mais corrente você precisar passar, quanto maior a potência do teu módulo, maior a espessura de cobre que você vai precisar para que aquela corrente passe ali sem sobrecarregar o circuito, né? Os padrões que se tem no mercado hoje é 1 onça, né? 1 onça por pé quadrado significa 35 micrômetros de espessura de cobre, que basicamente é padrão para a grande maioria das aplicações. Para coisas um pouco menores, que você precisa de menos potência, você tem 0,5 onça por pé quadrado, 18 microns, né? Ou 2 onças, 3 onças, que é uma camada bem mais espessa, né? Aí, máscara de solda, vias metalizadas. Máscara de solda é proteção das trilhas contra oxidação para deixar somente os pontos que você vai soldar componentes expostos. O resto do circuito ele protege, né? Basicamente é isso daí. Quando se fala em LED, né, produtos para iluminação, normalmente a máscara de solda é branca, porque ela ajuda na reflexão de luz, né? Embora alguns até prefiram que seja, por exemplo, preta, para que somente a luz do LED direto tenha influência, mas enfim. E aí tem vias metalizadas. Normalmente não tem via metalizada, às vezes pode ter. Aí é processo de fabricação da placa, dependendo da situação. A serigrafia, que é essas marcações normalmente em preto aqui, indicando o posicionamento dos LEDs, com informações do fabricante, com informações de rastreabilidade e tudo mais, né? Separação, normalmente ela é feita por vinco, né? Aqui eu tenho várias placas que são separadas aqui por um vinco, que eu posso simplesmente quebrar e separar. Ou então deixar uns picotes ali no meio do caminho para quebrar. Isso é detalhe de fabricação que o teu fornecedor de placa muito provavelmente vai ter condições de te informar, né? E com relação a dicas gerais, né? Espaçamentos entre trilhas, muito próximo você pode criar um arco, ter problemas. Dissipação de calor sempre, né? Você não pode ter uma placa que aqueça muito ou, se aquecer, que não transmita esse calor para fora, né? Via dissipador, via interface térmica e tudo mais, né? E basicamente é isso daí, tá? Novamente, dá para fazer uma pós-graduação disso, mas eu acho que o básico está colocado e aí o teu fornecedor de placas, ele consegue te ajudar muito com isso também. Ok? Caio, você é o próximo. Isso. Vou compartilhar de volta aqui. Tentar dar uma aceleradinha aqui. Então, dando sequência, o próximo tópico que a gente tem é a parte de chicotes e cabos elétricos. Então, nós temos uma breve explicação aqui dos principais tipos de materiais para condutores, para isolamento dos cabos e também para os revestimentos externos. Temos uma explicação aqui um pouco mais voltada para aplicações, o que deve ser considerado em aplicações em ambientes indoor, né? Luminárias para ambientes indoor, luminárias para ambiente outdoor, e também em casos de aplicações industriais, onde
Normalmente esses ambientes são mais agressivos, então isso também deve ser levado em consideração no momento da seleção dos cabos. Algumas normas também que regulamentam a fabricação e o uso dos cabos no Brasil. Próximo tópico que nós temos aqui são os drivers para as luminárias, né? Os drivers que às vezes também é referenciado como controlador ou então como fontes. Aqui a gente está usando o nome driver mesmo. A gente começa aqui a explicação dos drivers separando pelos tipos de driver, então de corrente constante, de tensão constante, que já foi um pouco até explicado pelo Dalmolin na parte de módulos LED. Algumas características elétricas de driver, então uma explicação breve aqui sobre cada uma delas, de potência, de tensão de saída, de corrente de saída, a diferença num caso de driver de corrente constante para um driver de tensão constante. Uma explicação sobre a janela de operação de saída do driver, um gráfico que é muito comum em datasheets principalmente de drivers de corrente configurável. Fator de potência, também temos uma breve explicação de uma característica que é muito importante de ser observada. A eficiência elétrica dada em percentual, exemplos, o que eu acho bem legal aqui é a colocação desses exemplos que são encontrados nos datasheets dos drivers, e uma explicação de como interpretar, a importância de cada um desses parâmetros, a norma que regulamenta também os parâmetros. A questão do flicker, que vem cada vez mais sendo observada, principalmente em iluminação e em ambientes indoor. Tensão de entrada, a questão de vida útil dos drivers, também, de novo, né, exemplos aqui de gráficos que são encontrados nos datasheets. E aqui um comentário que eu gostaria de fazer, no caso da vida útil, que é sempre observado através da temperatura de carcaça do driver. E um ponto importante, né, a ser analisado eu pegar a situação real, né, aplicar aquele driver à minha luminária com um conjunto de módulo, conjunto de dissipador, em uma condição ambiente real, eu devo fazer a medição dessa carcaça e se eu for comparar com um outro driver, eu devo fazer a mesma coisa com esse outro modelo de driver, aplicando nas mesmas condições para eu poder comparar o gráfico de vida útil. Eu não posso simplesmente pegar dois datasheets de dois fabricantes, por exemplo, e somente comparar a temperatura de carcaça. Porque a temperatura de carcaça de um driver em determinada condição pode ser, sei lá, 75 graus Celsius. Mas um outro driver aplicado nas mesmas condições pode apresentar uma temperatura de carcaça diferente. Então, no momento de fazer comparações, é muito importante realizar esses tipos de teste, não somente comparar os gráficos de datasheet. Um outro tema que também é bem importante de ser observado e que tem ganhado aí discussões, até mesmo entre os grupos, né, da Abilux, é a questão do isolamento elétrico do driver, então a questão de driver isolado, driver não isolado. Apesar disso estar sendo mais discutido, ainda existem muitas dúvidas, pessoas que ainda não entendem a diferença entre uma coisa e outra, então é importante o estudo desse tópico. Tem uma explicação breve aqui no manual, mas também tem um link aqui para um artigo explicando um pouco mais sobre as considerações que devem ser observadas em caso de aplicação de drivers não isolados. A questão das classes de proteção com relação ao isolamento, então classe 1, onde a luminária precisa estar aterrada, classe 2 e também classe 3.
As proteções, características de proteção e segurança que alguns drivers possuem, outros drivers não possuem. Então, existe uma explicação aqui do que é cada uma dessas proteções. Proteções no circuito de entrada, como, por exemplo, proteções de surto, de sobretensão, de subtensão, proteções no circuito de saída, como proteções contra sobrecarga, contra falta de carga e curto-circuito, proteções contra sobretemperatura também, alguns drivers que possuem proteção automática contra sobretemperatura. E aqui também o índice de proteção do driver com relação à entrada de sólidos e líquidos. Então, uma explicação do que é cada um desses graus de proteção. E, por fim, uma explicação também sobre os protocolos de controle de iluminação. Então, drivers que são dimerizáveis e podem possuir diferentes tipos de protocolo de controle. Então, tem essa explicação sobre cada um deles aqui. Próximo tópico, inversores de emergência. Então, os inversores de emergência, eles são fundamentais aí para utilizar uma luminária tradicional como sendo uma luminária de emergência também. Então, através do uso desses inversores de emergência, uma luminária que é uma luminária comum, que funciona normal em condições normais ali de funcionamento da rede elétrica. Quando acontece uma falta de energia elétrica, esses inversores de emergência, em conjunto com baterias, acionam para alimentar o módulo de LED e aí transformam, fazem com que essa luminária funcione também como uma luminária de emergência. Então, temos aqui uma explicação sobre os tipos de inversores, os tipos de bateria também que podem ser utilizadas, um diagrama explicando como funciona a ligação desses inversores em conjunto com os drivers, com as baterias. Depois, um tópico sobre a parte de fixação dos módulos, a importância, né, desses clipes de fixação, dessas presilhas de fixação, que vão garantir aí segurança da luminária, eficiência térmica e também permitir uma maior facilidade na hora da manutenção. Então, o manual traz aqui algumas características que devem ser observadas no momento da especificação, da escolha desses componentes de fixação. E a parte de LEDs, aqui o manual inicia a explicação desse tópico mostrando os tipos de construção de LED com relação ao encapsulamento. Então, tem um detalhamento aqui do LED de encapsulamento cerâmico, do LED de encapsulamento de polímero, também o chip on board, que é o famoso COB, e também o CSP. E um pouco mais abaixo tem uma tabela de comparação de algumas características e em quais delas cada tipo de encapsulamento se destaca, né? Onde é melhor aplicar um, onde é melhor aplicar outro. Algumas características técnicas do LED, então tem uma explicação sobre as tabelas de binagem, como os LEDs são separados em grupos. Então tem a parte da tensão do LED, um exemplo aqui de uma tabela de bins de tensão, de como é feita essa separação. Depois também sobre o fluxo luminoso, de novo uma tabela com os bins de separação de fluxo. A parte de tonalidade de cor em LEDs brancos, então tem uma explicação sobre temperatura de cor, uma citação aqui da norma ANSI C78,
que é a norma que define os parâmetros aí de classificação dos LEDs com relação à temperatura de cor, com o diagrama de cromaticidade. Uma explicação ainda dentro do tema de cromaticidade, falando aqui sobre os steps de elipse de McAdam, mostrando aqui como é perceptível, como pode ser perceptível aqui uma placa com LEDs de 4.000 Kelvin, de diferentes bins de cromaticidade. Então, a importância de observar essa especificação. Aqui nós temos uma explicação do desvio de cromaticidade com relação à vida útil do LED. Também são parâmetros que devem ser observados dependendo do tipo da aplicação, dependendo do tipo de LED, ele também apresenta comportamentos diferentes. Então, aqui mostra esse gráfico de comparação entre encapsulamento cerâmico e polímero, de que forma que o desvio de cromaticidade se comporta ao longo da vida útil, num teste realizado com os LEDs expostos a gases, né, exatamente para simular o efeito que esses gases podem causar no LED. Então, mostra aqui, né, nesse caso, o LED cerâmico com um comportamento muito melhor do que o LED de encapsulamento de plástico, nesse caso, né, da exposição, desse teste de exposição a gases. Depois o tema de índice de reprodução de cor, que é algo bem comum também de ser observado nas especificações de LED. Expectativa de vida, uma breve explicação aqui sobre a LM80, sobre a extrapolação de vida útil conforme TM21. E, por fim, a parte de conectores elétricos. Então, acho que é óbvio, né, que nas luminárias mais antigas, nas luminárias de tecnologias mais tradicionais, os sistemas de conexão elétricos também eram muito mais simples, e conforme a tecnologia das luminárias vai avançando, os conectores elétricos eles também precisam passar por modernização. Então, a gente traz uma explicação aqui das principais funções desses conectores para manter uma boa performance da luminária de forma geral. Também tem uma citação aqui quando a gente fala de luminárias com protocolos de comunicação, então a importância também de ter conectores para permitir essa comunicação, né, de protocolos, seja analógico ou digital. E um ponto interessante aqui também que o manual traz é com relação à capilaridade. Muita gente conhece, mas algumas pessoas ainda desconhecem o efeito de capilaridade que pode acontecer em luminárias que estão expostas aí em ambientes mais agressivos ou em instalações outdoor. O efeito de capilaridade é a infiltração de água que acontece para dentro da luminária pelo próprio cabo, né? Através da variação de temperatura e pressão dentro da luminária, a água acaba sendo sugada para dentro da luminária por dentro do próprio cabo. Então, existem no mercado conectores com tecnologias para impedir esse efeito de capilaridade. E, para finalizar aqui, tem alguns pontos de tendências futuras que podem guiar aí o desenvolvimento de novos conectores, algumas coisas que devem ser consideradas aí em luminárias com tecnologias mais avançadas, que vão exigir conectores também com mais modernidade.
Bom, dos tópicos que nós tínhamos no manual, nós passamos por todos, mesmo que de forma bem breve. Eu tenho um agradecimento especial aqui a essas empresas que contribuíram na concepção desse manual. E como nós já falamos aí no início, né, a gente deixa o convite aí para todo mundo que queira participar dessa revisão. A gente já vai iniciar essa revisão do manual. Tem muitos tópicos a serem incluídos ainda e coisas que nós podemos melhorar, acrescentar nos tópicos existentes. Então, fica meu convite a todos aí a participar das reuniões da setorial de componentes e também participar dessa revisão do manual. Obrigada, Caio, Dalmolin, Norbert. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Aí fique à vontade. Acho que o Américo tinha uma contribuição, né, na parte de DPS. Não sei se ele ainda está com a gente aí. Tô sim, Caio. Legal. Obrigado, Caio, Dalmolin e o Norbert, para todos vocês pela explicação aí. Foi bem legal. Vocês fizeram uma síntese bem legal do manual, né? E depois, como vocês vão fazer novamente uma revisão desse manual, eu gostaria, então, de poder participar para discutir, para ver quais são as normas que nós estamos usando. Por exemplo, nós estamos nos baseando nas normas IEC. Por exemplo, para fazer um SPD, nós nos baseamos na IEC 61643, se for isso, e nós estamos fazendo uma NBR baseado nessa norma. Então, eu tenho vários aspectos, várias discussões a fazer com vocês, interessantes, que eu acho que poderia, assim, contribuir no sentido de nós colocarmos mais informações nesse manual de boas práticas para que os fabricantes de produtos pudessem, assim, ter uma base, porque o cara fica muito perdido. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo fala, tem que ser, a proteção do SPD tem que ser 12 quilomperes, mas a norma é 10. E no Brasil convencionou-se que é 12. Por quê? Qual norma nós seguimos? Até hoje eu não sei. Até hoje eu estou perdido. Então, enfim, mas isso são detalhes mais técnicos que a gente pode entrar no mérito depois quando nós formos fazer a revisão. E aí eu gostaria de participar junto com vocês, claro, se for possível. Eu gostaria muito de poder participar. Legal, muito bom. Tem bastante coisa para discutir. Tem sim. Obrigado. Mais alguém, gente, gostaria de falar alguma coisa? Não? Em havendo uma norma Cláudio. em havendo uma normalização para DPS e para equipamentos de proteção para a iluminação pública, isso me interessa bastante. Hoje em dia a gente vê muitos problemas na iluminação focados em sistemas de proteção que não funcionam, ou eles queimam antes, ou não queimam e queima tudo e ele não queima. Enfim, tem muito produto na rua que deixa muito a desejar, também por falta de regulamentação. Então, eu gostaria de participar de algum grupo de trabalho que tivesse esse foco, ok? Bacana. Será Esse é o meu bem-vindo, momento. Klaus. Ok. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Tá legal, gente. Então, se ninguém tem mais nenhum comentário, eu agradeço a todos pela participação e aos três aí pela excelente apresentação. E obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Caliandro. Pessoal. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, Caliandro. Boa noite, Obrigado a valeu. todos. Boa noite, pessoal. Grande abraço Valeu, a todos pessoal. aí. Valeu. Boa noite, pessoal. Obrigado, viu? Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.